Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos trabalhar aqui com esse componente da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, hoje nós ainda seguimos aqui com o estudo dos pronomes. É uma classe de palavras muito importante para nós e nós estamos trabalhando aqui com os tipos de pronomes que existem. Hoje nós vamos trabalhar, observa aqui na tela, com os pronomes interrogativo e pronome relativo. Estamos aqui na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. Olha só, pronomes e, claro, vamos falar sobre pronomes interrogativo, bem como pronome relativo. Quando eu me refiro ao pronome interrogativo, vocês automaticamente já entendem, né? Porque é autoexplicativo. Olha só o conceito que nós temos. Só um minutinho aqui. Nós temos que os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis, ou seja, em algumas situações elas vão flexionar, seja pelo número, certo? Ou o próprio gênero, por isso que se diz que são variáveis. Depende muito, certo? Outras não, outras já são fixas, elas são invariáveis. Independente da situação, não muda, não altera. Olha só, seguindo aqui com o nosso conceito, os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis, que vão ser empregadas para formular perguntas, seja de ordem direta ou indireta, ok? Então, pronomes interrogativos eu vou utilizar para questionar, para interrogar, para perguntar. Olha o exemplo aqui. Quanto custa a entrada para o cinema? Quanto custa a entrada para o cinema? Então, nós temos aqui como resposta, claro, não temos uma resposta, mas a explicação é que é uma oração de ordem direta. Então, quanto custa a entrada para o cinema? Se é interrogação, eu devo usar sempre o ponto de interrogação, não pode esquecer. Olha o outro exemplo. Essa é de forma indireta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. O que houve de diferença entre as duas? Aqui se trata do mesmo contexto. Quanto custa a entrada para o cinema? A próxima. Informe quanto custa a entrada para o cinema. A ideia é a mesma. O questionamento é o quê? O valor para entrar, né, ao cinema. Quanto custa a entrada para o cinema? A diferença é que o primeiro exemplo é ordem direta, então eu tenho que ter o ponto de interrogação. No caso de um questionamento de forma indireta, não ocorre isso, olha só. Então aqui nós finalizamos, claro, com um ponto final, mas ainda assim se trata de uma interrogação, só que é uma interrogação de forma indireta. O outro exemplo, quem estava com Maria na festa? Ordem direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Aqui, nesse caso, indireta, ok? Embora não tenha o ponto de interrogação, ainda assim é um questionamento, certo? Olha só o que nós temos. Com variáveis, né, os exemplos que nós temos para a interrogação é qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Então, quantas alunas há na sala hoje? Ou quanto custa aquele material? Quanto custa aquele material, certo? Por quê? Ele está concordando com o meu substantivo, certo? Então, isso vai ocorrer nas situações. Isso se trata de pronomes invariáveis. É uma situação de pronome invariável. No exemplo seguinte, nós vamos tratar de situações com pronomes interrogativos invariáveis, que é o caso do quem e do que, ok? Ok, pessoal? Seguindo, nós temos pronome relativo. Quando se trata de pronome relativo, refere-se a um termo que já foi dito
anteriormente na oração, evitando o quê? A sua repetição. Então, eles podem ser palavras variáveis ou invariáveis, seja um substantivo, um adjetivo, um pronome, um advérbio. Qualquer uma dessas classes gramaticais podem funcionar como um pronome relativo. Olha esse exemplo. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Esses os quais, eles fazem referência a quê? Ao substantivo que foi dito anteriormente, que nesse caso é aos temas. Então, para não repetir, no caso, os temas sobre os quais, os temas falados, são bastante complexos. Ou seja, tiraria, né, a questão da ordem ali da frase, não teria sintonia, empobrece também. Então, utilizando-se da clareza, da coerência, da coesão dos textos, faz-se necessário o uso dos pronomes relativos, eles são muito importantes dentro de um texto. Olha só esse outro exemplo. São plantas cuja raiz é muito profunda. No caso, esse pronome relativo cuja, ele aparece o quê? Entre os substantivos plantas e raiz. Ele faz uma referência clara ao quê? Ao substantivo plantas, que foi mencionado anteriormente, certo? São plantas cuja raiz é muito profunda. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. No caso onde, ele é também um pronome relativo e faz referência ao substantivo que é um local. Alguns estudantes às vezes confundem o uso do onde, do aonde. O onde é sempre referenciado que a lugar, certo? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos o onde, né? Está especificando o lugar correto, o lugar o qual o avô do Daniel, né, nasceu de fato. Tive as férias que sonhava. Nesse caso, o que, ele também é um pronome relativo que faz uma referência aqui a férias. Tive as férias que sonhava, o que é um pronome relativo, certo? Ele retoma o nosso substantivo mencionado anteriormente. Então, como exemplo, nós vamos ter aqui como variáveis, pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Por quê? Vocês viram que aqui ele está variando, seja em número feminino ou, perdão, gênero feminino ou masculino, bem como em número. Então, vocês têm que observar essas diferenças. No caso das invariáveis, são aqueles fixos, né? Quem, que e onde, esses não variam, independente do número, do gênero, certo? Vão ser sempre daquela forma, ok, pessoal? E por aqui finalizamos o nosso estudo sobre pronomes. Grata pela atenção de todos, até a próxima.